Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de DBA no Azure, mais conhecido no Brasil como Azure, como Azure, que é o nome americano. Nosso curso é um curso voltado para o DBA, para o administrador de banco de dados, Iremos ver nesse curso como estar provisionando, 4 bancos de dados. Na verdade, serão 5 bancos, porque além do MySQL, iremos também provisionar o MariaDB, que é uma versão do MySQL gratuita que nós temos no mercado. Então, iremos estar preparando o ambiente cloud da Microsoft, tanto aí com MySQL, como o MariaDB. Iremos também trabalhar com PostSQL, que é o Postgre, PostgreSQL, que é um banco de dados open source muito conhecido no mercado. Iremos também estar provisionando, vários ambientes utilizando o SQL Server na nuvem da Microsoft, no Azure. Então, é um curso voltado para o DBA. Mesmo que você não atue com banco de dados, que você seja um programador, esse curso também é interessante para você. Você vai ver como vai ser fácil você criar uma estrutura de banco de dados usando a cloud, a nuvem aí da Microsoft, que seria o Azure, tá? Então, é um curso bem interessante, Iremos criar banco de dados, iremos nos conectar ao banco de dados, iremos ver também o Azure Data Factory, que é uma ferramenta bastante interessante que nós temos aí para a parte de BI, que já está integrada também aí, na plataforma. Iremos ver um recurso no Data Factory utilizando o Blob Storage, que é o sistema de banco de storage, da Microsoft. Tá? Então, é um curso bem interessante. Essa é a nossa primeira aula, onde vou estar explicando para vocês o quê, O que seria cloud, O que seria o Azure, o que seria um cloud, o que é o ambiente on-premise. Então, vai ser bastante interessante. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, esse aqui será o conteúdo dessa apresentação. Eu vou explicar o que é cloud e o que é on-premise, a diferença aí dos dois tipos de ambiente, do ambiente cloud e do ambiente on-premise. Irei explicar também os benefícios tecnológicos do cloud, os benefícios comerciais também do ambiente cloud, os tipos de serviços de cloud ofertados, tá? E as diferenças entre os modelos de implementação de um serviço de banco de dados ou outro tipo de serviço no Azure, na cloud aí da Microsoft, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, é o seguinte, pessoal, antes de explicar cloud, eu vou fazer uma explicação do que é on-premise, Eu vou pular esse slide, depois irei voltar, O que é on-premise, pessoal? Gente, antes de iniciar, esses projetos, esses trabalhos que nós temos aí com o ambiente cloud, o que nós tínhamos era o ambiente on-premise. Como que seria o ambiente on-premise? Imagine a sua organização. Você trabalha numa organização, não vou dizer que essa organização seja uma organização que é focada em tecnologia. Vamos pensar aqui numa transportadora. Como que essa transportadora grande, vamos pensar uma transportadora, de porte maior. Dentro da própria transportadora, ela mantinha os seus recursos de servidores. Então, dentro da própria transportadora, eu tinha lá uma salinha, vamos dizer, uma sala de CPD, vamos pensar assim, uma sala fechada, uma sala que tinha um ar-condicionado, e nessa sala eu tinha o quê? Vários servidores. Então, dentro da própria organização, eu mantinha toda a minha infraestrutura de servidor. Então, eu tinha um CPD, eu tinha um rack, e nesse rack eu tinha lá vários servidores, um servidor para aplicação, um servidor para banco de dados, um servidor para conexão de internet. Às vezes eu teria também um servidor de backup, E qualquer problema que eu tivesse com este servidor, eu, como transportador, eu teria que ter ou um profissional
funcionário da transportadora, ou eu teria uma equipe terceirizada, vamos pensar assim, que seria responsável por aquele CPD. Então, o custo do on-premise, ele é um custo elevado, porque eu teria que ter uma sala específica, eu teria que ter ar-condicionado para poder manter a temperatura adequada para aqueles servidores, eu teria que ter profissionais para cuidar do servidor, né? Ou seja, meu funcionário CLT, carteira assinada, ou eu teria que contratar uma empresa terceirizada que iria alocar profissionais ali dentro, ou se não, eu contrataria um terceirizado que, quando desse um problema, eu chamava eles. Pessoal, olha, o servidor de aplicação parou. Então, por favor, mande um técnico seu para consertar o meu servidor de aplicação. Então, isso que é o on-premise, é você ter dentro da sua empresa toda a sua infraestrutura de servidor. Imagine o seguinte, eu tenho uma transportadora e essa transportadora fatura, vamos imaginar, fatura ali 4 milhões por dia, 4 milhões em faturamento. Então, é uma transportadora grande, né, pessoal? Quando eu digo uma transportadora, que ela vende 4 milhões em transporte dia. Imagine que eu tenho ali um processador ou um HD que teve problema no servidor de aplicação. Aí queimou o HD. Queimou o HD, queimou o processador, uma placa de rede, uma placa-mãe, né? Uma chuva. Eu tive uma chuva muito forte e inundou a transportadora e molhou todos os servidores, né? Um ladrão, houve um assalto da transportadora e eles levaram os servidores. Eu vou ter uma organização que fatura 4 milhões por dia que vai parar de faturar. Ela não vai conseguir mais tirar pedido, ela não vai conseguir mais fazer o seu trabalho, porque ela mantém internamente a sua estrutura. Então, eu vou ler o texto aqui para a gente tentar entender melhor, né? On-premise significa ter uma infraestrutura. O que é infraestrutura, pessoal? É manter, né, a sua parte de informática dentro da organização, necessária para rodar os sistemas e manter os dados próprios. Os recursos de sistema e rede são conduzidos internamente, né, por profissionais da empresa ou terceirizados para esse fim. Eles são responsáveis por manter toda a estrutura, customização, configuração e atualização. Então, por exemplo, se torna necessário uma atualização do Windows no ambiente on-premise ou uma atualização do Linux ou uma atualização do banco de dados, né? Quem trabalha com banco de dados conhece que de tempos em tempos se torna necessário fazer um upgrade de versão ou uma patch de atualização naquele banco de dados. Então, é tudo feito por quem está mantendo aquilo, porque mantém aquela infraestrutura. Então, a ideia, vou continuar o texto, a ideia desse tipo de metodologia é que os desenvolvedores têm acesso a tudo que precisa para realizar suas atividades, ou planejamento, a validação, sem a necessidade de se conectar a redes terceirizadas ou à internet. Então, ou seja, a pessoa não vai ter que conectar na internet para acessar o servidor, porque o que acontece? Ele já tem aquele servidor internamente ali na organização. A empresa é a responsável para manter o servidor ligado e funcionando 24/7. O upgrade do hardware, a troca de algum carro, de algum equipamento que quebre, né? Há um investimento maior on-premise porque existe a necessidade de comprar mais equipamentos. Então, por exemplo, é um ditado, né? Quem tem uma máquina só, né, não tem nada. Porque, por exemplo, essa transportadora que me fatura 4 milhões por dia, será que é interessante para ela ter somente um servidor? Ela tem que ter no mínimo dois. Porque caso um servidor venha a ter problemas, automaticamente ela vai ter outro servidor que vai substituir, né? Ela pode ter configurado um recurso lá de alta disponibilidade, ou pode não ter configurado esse recurso de alta disponibilidade de forma que ela tem que fazer um chaveamento manual.
né? Então, a troca de uma peça, um problema de conexão com a rede, tudo é feito, né, por aquela organização. Então, isso que é on-premise, é você manter internamente toda a sua infraestrutura de tecnologia. Tá? Toda a parte de tecnologia está interno dentro da organização. Quando eu pego aí de 10 anos para trás, até um pouquinho mais, né, não existia cloud. Né? Pouquíssimas organizações usavam recursos de cloud. Todo mundo era on-premise, todo mundo tinha internamente a sua infraestrutura de servidor. Tá? Então, isso que é on-premise. O que é o cloud, pessoal? O cloud, né, a nuvem, a teoria básica seria o quê? Seria você não ter internamente a sua infraestrutura de TI. Você vai pegar a sua infraestrutura de TI e vai terceirizar essa infraestrutura com alguma organização. Então, ao invés de eu ter internamente os meus servidores, o meu servidor de aplicação, o meu servidor de banco de dados, o meu servidor, né, de internet, no caso de internet, não, o meu servidor de storage, ele vai ficar em um terceiro, que pode ser o Azure, é uma organização que presta serviços de cloud, né? O AWS, RDS, Amazon é outra organização, o Google Cloud também é outra organização, e no mercado está entrando várias outras organizações, né, que também não tão grandes quanto o Azure, quanto a Microsoft, quanto a Amazon, quanto a Google, mas são organizações menores, mas que têm como diferencial prestações de serviços diferentes e preços diferentes. Então, tem crescido muito que organizações que fazem o outsourcing, né, a terceirização da infraestrutura de TI. Né? A Local Web, por exemplo, né? A Local Web é uma das precursoras, uma das primeiras organizações aí, a trabalhar com essa parte de terceirização de infraestrutura. Quando você tem um site, você tem o seu site lá, o seu blog. Aonde está o seu blog? O seu blog, às vezes, não está com você. O seu blog não está no seu servidor, não está na sua máquina. Você, né, o seu blog está num servidor de hospedagem. Aquilo eu posso dizer que seria um ambiente de outsourcing, um ambiente que você terceirizou, né, a sua infraestrutura de site e colocou na local web, na HostGator, ou você preferiu colocar num serviço americano com um custo melhor, né? Então, isso aí seria, né, a parte de outsourcing. E o que é o cloud computer, né? A computação na nuvem, né? O cloud, ele não seria somente você tirar de dentro da sua organização, né, os servidores e passar para um terceiro. O cloud, ele é mais do que isso, tá? Eu vou estar lendo o texto para a gente ter uma explicação, né? A cloud computing, ou computação em nuvem, é um serviço de computação baseado na internet, na qual é sintetizada pelo poder de utilizar recursos de TI sob demanda de computação, armazenando de dados, redes e de aplicações em ambientes compartilhados, de maneira integrada através da internet, em qualquer lugar e independente de plataforma, sem ter que investir em equipamentos. Na cloud, a definição de preço é pelo uso, paga pelo que consome. Então, você paga pelo que você usa. Né? Os benefícios dessa abordagem não é apenas redução de custo, como serviços locais. A cloud é uma maneira dinâmica de se ajustar a necessidade de recursos de TI ao seu negócio de maneira simples, segura e econômica. Então, vamos lá. Então, em resumo, inicialmente, cloud seria o quê? É um ambiente, né? Eu vou estar terceirizando, eu vou estar pegando o meu servidor. Então, imagine que eu tenha um servidor ali com 24 processadores. Eu comprei um servidor com 24 processadores e montei o meu ambiente on-premise. E depois eu resolvi que eu não queria mais aquele ambiente on-premise, né? Eu queria terceirizar numa cloud, correto? Quando você migra para um serviço de cloud, uma das grandes vantagens é o quê? Você paga pelo que você consome. Então, às vezes, essa empresa que comprou um servidor com 24 processadores,
ela pode ter comprado errado, tanto acima, tanto abaixo. Como assim, por exemplo? Ela comprou um servidor com 24 processadores, mas a demanda dela real era um servidor com 48 processadores. Então, o cliente dela vai enfrentar lentidão, o cliente dela vai enfrentar problemas, né? Por quê? Porque o servidor que ela comprou com 24 processadores não atende a demanda dela. Ela precisa, né, estar aí adquirindo mais outro servidor ou ficar passando por reclamação por parte do usuário. Poxa, a aplicação está lenta, eu não consigo me conectar à aplicação. Esse é um ponto. O outro ponto é o quê? Ele pode ter comprado abaixo, acima. Como assim, por exemplo? Ele comprou um servidor de 24 processadores, ele pagou ali R$ 100.000 nesse servidor, e esse servidor não vai ser nem usado direito. Se eu tivesse comprado um servidor com 12 processadores, com 8 processadores, ia atender tranquilamente isso no ambiente on-premise. Ou seja, às vezes você compra mais ou você compra menos. Ou você pode também enfrentar uma demanda irregular. O que é uma demanda irregular, pessoal? Imaginem o seguinte: eu tenho, né, um ambiente on-premise, o meu site, né, de cadastro de cliente, ele está nesse servidor on-premise dentro da minha organização. Vamos pensar aqui na transportadora. E eu pego e faço um anúncio na Rede Globo, eu faço um anúncio no YouTube muito forte, eu faço uma propaganda muito forte. E eu vou ter, durante aquela propaganda na Globo, vamos pensar assim, eu tenho normalmente 1.000 clientes conectados ao meu servidor, e quando eu rodar aquela propaganda na Rede Globo, eu vou passar a ter 10.000. Então, de uma hora para outra, além de ter 1.000 usuários conectados ao meu servidor, eu passo a ter 10.000 usuários conectados ao servidor. O que vai acontecer? O servidor não vai aguentar. Só que depois que essa propaganda na Rede Globo passar, depois que essa propaganda acabar, eu não vou ter mais 10.000 usuários, vou voltar a ter 1.000. Então, poxa, eu vou ter que comprar um servidor somente para atender um momento de marketing, né? Então, eu vou ter um custo que eu vou comprar um servidor para me ter para me atender somente aquela demanda de marketing. Ou se não, é o seguinte, eu não compro o servidor, eu continuo com um servidor que só suporta 1.000 clientes. E quando aquela propaganda da Rede Globo passar, eu vou passar vergonha. Porque assim, o que aconteceu? A pessoa fez uma propaganda aí de uma promoção de transporte e o site está fora do ar, o site está lento. Ou seja, a pessoa já, a primeira impressão é a que fica, a pessoa já pensa, poxa, essa organização aqui não é uma boa organização, porque ela me fez uma propaganda de uma promoção de frete e quando eu vou no site tentar me cadastrar, eu não consigo, né? Sendo que depois de uma semana, se essa pessoa entrar, ela vai estar com um ambiente totalmente ok. Mas naquele momento ali da propaganda na Rede Globo, eu tinha que ter um super servidor. Aí que o cloud entra. O cloud, eu consigo aumentar ou diminuir os recursos do servidor de forma dinâmica. Então, se essa organização, essa transportadora, que for fazer essa propaganda na Rede Globo, o que ela faria no ambiente cloud? A propaganda vai ser na segunda-feira. Então, ali na segunda-feira, antes da propaganda, ela iria lá no cloud e falar assim, olha, a partir desse momento, esse servidor que está com 24 processadores, ele vai ter 48 processadores. Então, ele faz um ajuste dinâmico com o servidor funcionando. Ele aumenta a quantidade de processamento, ela aumenta a quantidade de memória, ele pode aumentar a quantidade de espaço em disco, de storage, ele muda a infraestrutura do servidor de forma dinâmica, com a máquina funcionando. Vai ocorrer aquela propaganda na Rede Globo, certo? Ele vai receber lá 1 milhão de acessos, todo mundo vai ficar satisfeito, vai ser um ambiente rápido, um ambiente compatível com aquela quantidade de usuário. E 3 dias depois, aquela propaganda vai ter, né, passado,
correto? E ele vai voltar a ter apenas 1.000 usuários conectados. Ele simplesmente vai lá e volta, né, para 24 processadores, ou seja, você paga pelo que você usa, né? Você tem tanta opção de fazer essa modificação de forma manual, você pode alterar de forma manual, né, esse incremento de recursos no servidor, como também existe o Elastic Pool, né, que é um recurso aqui do Azure, onde ele mesmo vai identificar, opa, eu estou recebendo aqui uma grande quantidade de usuários, eu vou aumentar automaticamente a quantidade de memória, a quantidade de processador, a quantidade de disco, né, e depois eu vou diminuir caso a quantidade de usuários se reduza, e o meu cliente que me contratou na Azure, né, no caso, a transportadora que comprou o Azure, ele vai pagar mais caro quando? Somente naquele período de alta demanda. Então, o Cloud Computer seria o quê? Seria você terceirizar, né, a sua infraestrutura de servidor, tá? E ter as vantagens de aumentar ou diminuir o recurso de forma dinâmica e pagar pelo que você consome. Para aquela pessoa que comprou o servidor com 48 processadores, né, com 48 processadores, e depois viu que ele comprou a mais, perdeu prejuízo. Ele vai ter um super servidor que ele não vai usar. E pode acontecer o contrário, o cara comprou lá o servidor lá com 48 processadores, você, oh meu Deus, comprei errado, porque esse servidor aqui eu tem que ser mais potente, eu tenho que comprar um outro servidor. Tá? Então, cloud seria isso, on-premise é você manter a sua infraestrutura dentro da sua organização, né? Agora, vamos lá. Benefícios tecnológicos do cloud. Primeira coisa, pessoal, alta disponibilidade, né? O que seria alta disponibilidade, né? Os principais provedores de nuvem, o Azure, a AWS, né? A Google Cloud, ele tem vários data centers espalhados pelo mundo. Então, é uma estratégia deles, né? Os dados e os códigos da nuvem são copiados para mais de um data center. Se algo acontecer em um data center, os dados poderiam ser recuperados de outro data center. Vamos lá, vamos entender isso aqui, alta disponibilidade. Mesmo que você não escolha, a replicação de dados, tá? Do seu servidor. Imagine que eu contratei o Google Cloud, eu estou aqui no Brasil, e eu coloquei o meu servidor de dados lá no Rio Grande do Sul. Tá? Eu fiz um contrato com a Microsoft. Eu confiei na Microsoft os meus dados. Tá? Imagine que eu tenho um furacão, que eu tenho um incêndio, que eu tenho um homem-bomba que exploda o data center lá do Rio Grande do Sul. A Microsoft, ela é responsável pelos seus dados. Você contratou um serviço e garantiu que ela vai manter os seus dados. Então, mesmo que você não contrate um serviço de replicação georreferencial, né, eu falo em outra localidade, né, a Microsoft ela se garante, ela copia os seus dados para outro data center, tá? Para mais de um em algumas vezes. Por caso tenha um problema grande, né, ela tem, não, eu tenho os seus dados. Tá? Houve uma explosão aqui no Rio Grande do Sul, no meu data center do Rio Grande do Sul, mas eu tenho os seus dados. Então, é um recurso, né? Eu tenho esse recurso de alta disponibilidade, né, que a Microsoft cria, e eu posso contratar também recursos de alta disponibilidade adicionais. Então, por exemplo, eu posso contratar, né, um servidor lá no Rio Grande do Sul, correto? E eu mesmo já faço um contrato de ter esse mesmo servidor do Rio Grande do Sul replicando nos Estados Unidos, né? Para que isso? Caso eu tenha um problema de indisponibilidade lá no Rio Grande do Sul, né? Imagine que a conexão com a internet da Embratel com o Sul foi cortada, né? Ou eu faço uma ação de propaganda lá nos Estados Unidos, eu vou explicar o que é latência, tá? Então, eu faço uma propaganda nos Estados Unidos, eu quero que as pessoas, ao invés de acessar o servidor aqui no Brasil, eles acessem o servidor nos Estados Unidos. Então, eu vou ter o quê?
eu vou ter uma replicação, tá? E imagine que eu tive um problema no servidor aqui do Rio Grande do Sul, eu faço failover, né, automaticamente, e todos os meus clientes vão passar a acessar no datacenter dos Estados Unidos. Então, eu posso contratar esse serviço, né, onde eu consigo fazer o chaveamento de forma muito rápida de um servidor para outro. Tolerância à falha, né? Caso haja alguma falha no aplicativo ou na infraestrutura, o serviço pode continuar funcionando, movendo para outros servidores íntegros. Então, nós não comentamos aqui no começo, né? Eu tenho uma transportadora que fatura 4 milhões por dia e o HD deu problema. Aí eu vou gastar ali 5 dias para trocar o HD, né? Para comprar um HD, para me entregarem um HD, para me formatar, instalar dados, restaurar backup. Eu vou gastar 5 dias. Imagina uma empresa que fatura 4 milhões por dia ficar sem um HD, sem um servidor, né? Então, isso é intolerável. Agora, quando você tem o recurso de cloud, não. Se o HD, né, ou o processador do seu servidor lá na nuvem der um problema, você não fica nem sabendo. Às vezes você nem é informado. A própria Microsoft já tem recursos que ela vai substituir aquele HD, substituir aquele processador e a sua aplicação vai continuar funcionando. Tá? Reparação de desastre recovery, né? Os dados da nuvem também podem ser copiados para as outras regiões, foi o que eu comentei, né? Por exemplo, copiar dados do oeste dos Estados Unidos para o leste dos Estados Unidos. Se ocorrer um desastre natural no oeste e todos os datacentos forem desativados, o datacenter do leste pode ser copiado. Hoje, pessoal, tem acontecido de tudo. Hoje nós temos hackers aí que trabalham o dia inteiro para destruir alguém, para destruir uma organização, para desativar a organização. Tá? Então, mesmo que a Microsoft, que a Google, que tenha recursos de segurança, né, sempre vai ter o bandido, eu digo hacker bandido, né, que vai tentar te avacalhar, que vai tentar sacanear. Então, pode acontecer de um hacker conseguir invadir o data center do oeste dos Estados Unidos e aquele data center ficar fora. Mas se você contratou um serviço de replicação para o leste, você passa a atuar no leste. Escalabilidade, né? O que é escalabilidade, pessoal? O aplicativo em execução na nuvem pode expandir seu tamanho quando houver mais usuários no sistema. Então, a parte da escalabilidade é bem interessante. Foi o que eu comentei da propaganda na Globo, né? Então, imagine que você, de uma hora para outra, faça uma propaganda. Eu não estou puxando o saco da Globo, não, pessoal. Tem várias formas de propaganda. Você ali espalhou 50 outdoor pelo Brasil com o seu site. E a partir do momento que você colocou ali 50 outdoor no Brasil com o seu site, você vai aumentar a demanda do seu site, né? Ou da sua aplicação web. Então, você vai ter que aumentar a sua quantidade de recursos. Imagine você colocar 50 outdoor, a pessoa entrar no seu aplicativo, entrar no seu site, entrar no sistema da sua empresa e você vai estar fora do ar. Ou receber uma mensagem mais grosseira, muitos usuários conectados. Ou seja, a pessoa fez uma ação de propaganda, investiu e não se preparou para receber, né, o cliente, né? Eu comparo muito isso com a lanchonete da faculdade. Olha como é que é uma lanchonete da faculdade. A lanchonete da faculdade, as aulas começam às 7, as aulas começam às 19 horas, né? O que acontece ali às 18h30? Às 18h30, a lanchonete está lotada, está cheio de pessoas na lanchonete. Então, eu tenho que ter vários funcionários trabalhando ali para atender aquele pessoal. Quando as aulas iniciam, o que acontece quando as aulas iniciam? A lanchonete fica vazia, o pessoal fica à toa. O que vai acontecer no intervalo de aula? Eu vou ter várias pessoas, né? Várias pessoas indo fazer lanche na faculdade. Vão lanchar. Eu vou ter fila, eu vou ter um atendimento, às vezes, ruim. Essa lanchonete é ruim, eles não conseguem nos atender direito. Eles enfrentam um problema de demanda irregular. Como assim demanda irregular?
eles têm horários que eles têm pouco movimento e um pequeno horário de tempo, que é o intervalo, que é o final da aula, que é o início da aula, que é o horário de almoço, ele tem várias pessoas. Só que, infelizmente, a lanchonete não tem um recurso de cloud para ele. Ele não pode funcionar, você trabalha aqui só no horário do intervalo, né? Ele tem que manter vários funcionários, às vezes à toa, sem o que fazer, para, né, esses funcionários estarem disponíveis aí no momento de demanda irregular. Elasticidade, né? O aplicativo em execução na nuvem pode diminuir seu tamanho quando há menos usuários no sistema. Né? Os usuários também podem definir o desligamento automático durante o horário comercial para economizar o dinheiro. Né? Então, horário não comercial. Então, eu tenho um recurso bem interessante aqui na cloud, que eu posso até desligar um servidor. Então, eu tenho um servidor, por exemplo, que ele tem um grande número de acesso no horário comercial. E fora do horário comercial, esse servidor não tem acesso nenhum. Então, eu posso configurar que esse servidor, após o horário comercial, seja desligado e vai ser religado ou determinado horário ou de acordo com alguma demanda, para poder pagar somente o que eu vou utilizar. Né? Benefícios comerciais, agilidade. Né? Então, agilidade, eu não comentei da pessoa que comprou um servidor com 24 processadores e depois teve que comprar com 48 processadores. Né? Então, a nuvem permite que a empresa entregue serviço de TI ao cliente mais rapidamente. As máquinas da nuvem estão prontas para os usuários da nuvem girarem quando precisarem e desligar quando não são necessários. Então, essa é a parte de agilidade. Economia de escala, né? O cloud é um conjunto compartilhado de máquinas e serviços. À medida que o número de clientes aumenta, os provedores de nuvem podem reduzir o custo ou aumentar a qualidade de serviço. O Elastic Pool, né? É um dos recursos, onde você vai subir ou descer ali, né, a quantidade de recurso utilizado de acordo com, de forma automática, tá? De acordo com né, a quantidade de usuários e a quantidade de demanda. Tá? Nós temos aqui benefícios comerciais da nuvem. Né? Despesa de capital, o CAPEX, versus despesa operacional, que é o OPEX. Né? A construção de um data center ela exige um grande investimento de capital em hardware nessas instalações. Né? Então, quando você vai montar um data center, pessoal, dependendo da estrutura, é de 200 mil para lá. Né, que eu falo como 200 mil. Você pensa só no ar-condicionado, no rack. Não, você tem que pagar licenciamento de software. Né? Quanto que você acha que é um SQL Server aí para rodar em 48 processadores? Quanto que é um licenciamento de um banco de dados Oracle? Né? É caro. O Windows Server Data Center também é caro. Então, quando você vai fazer um investimento aí de montar o seu próprio data center, né? Você tem uma despesa de capital inicial alta. Né? Então, um data center também gera custos, e detalhe, você vai ter custos contínuos, é o que eu falo aqui. Um data center também exigirá custos contínuos de eletricidade, de equipe para operação. Né? Ao usar a nuvem, o gasto de capital para a construção de data center são necessários. Então, o CAPEX são as despesas são utilizadas para comprar bens ou serviços físicos, como um hardware, né? O serviço também pode ser comprado por CAPEX, né? E o OPEX, né? O OPEX, podemos falar como é um aluguel inteligente de bens e prestação de serviço. Vamos dar um exemplo de serviço de OPEX. Hoje por assinatura, que é o Spotify, o Apple Music, o iTunes, eles são 100% OPEX. Você paga um serviço mensal e recebe uma biblioteca com a finalidade de música. Se você deixar de pagar, não terá mais o serviço. Tá? Eu tenho uma outra opção aqui, né? É o Pay as you go. Né? É o modelo baseado no consumo. Os usuários da nuvem pagam apenas pelo que eles precisam. Então, esse é um modelo aí do Azure. Pay as you go. Você paga pelo que você usa. Quando você contrata o Spotify, tá? E você não usa o Spotify,
Você contratou, você continua pagando. É o que mais acontece hoje. Você baixar um aplicativo, né? Eu mesmo faço isso direto. Comprei um aplicativo aqui da Adidas, né? Um aplicativo para treinamento, né? Para exercício físico, né? Para treinar em casa, né? Aí eu treinei um dia em casa, no segundo dia eu já faltei. Eu não fui no meu treinamento na minha casa. O que vai acontecer? Eu vou ter desconto por parte da Adidas? Não. A minha mensalidade está lá. E se eu não retirar o pagamento no outro mês, eles vão continuar cobrando no meu telefone celular, mesmo que eu não esteja utilizando aquele serviço. Então, outra coisa, quais são os tipos de serviços na nuvem? Isso aqui é bastante interessante. Primeiro, eu tenho o IaaS, pessoal, que é a infraestrutura como serviço. Nessa oferta, os provedores de nuvem oferecem o hardware básico e um data center, gerenciado. Então, o que é uma infraestrutura como serviço? É muito parecido com o on-premise. A infraestrutura como serviço, tá, o IaaS, eu vou contratar lá no Azure, eu vou contratar na Google Cloud, né, no AWS, um servidor somente. Eles vão me entregar, tá aí, ó, tá aí o seu servidor. A conexão com a internet, tá? Todo o restante é você que faz. Você que vai instalar o Linux, você que vai instalar o Windows, você que vai instalar o banco de dados SQL Server, você vai configurar o SQL Server. Então, o IaaS, eles vão te ofertar somente a infraestrutura. Tá? Os provedores de nuvem criarão toda a infraestrutura física. Por exemplo, segurança do data center, ou reparo de hardware. Então, a parte física, quem vai cuidar é o Azure. O HD estragou, o processador estragou, tá? E você, quanto usuário, vai cuidar da parte lógica, que é configuração, que é a parte de instalação do sistema operacional, que é a parte de instalação de antivírus, né? Então, você vai cuidar da parte lógica e a parte física fica com, né, o provedor. Então, o IaaS, por exemplo, eu quero instalar uma determinada versão do SQL Server, uma determinada versão do Oracle, uma determinada versão do Windows. Eu quero o Windows X com o Linux, com o SQL Server versão tal. Aí eu tenho que usar o IaaS, porque eu vou estar, né, eu mesmo vou estar configurando. O Azure, ele te dá várias opções já prontas. Tá? O Windows Server tal com SQL Server tal. Muitas das vezes você pode encontrar já pronto, né, uma infraestrutura que lhe atenda, que você vai provisionar aquilo, a Microsoft vai deixar instaladinho para você o Windows Server 2016 Data Center com SQL Server X, mas a partir daí você vai configurar. Então, o IaaS é a infraestrutura como serviço. Eu tenho o PaaS, que é a plataforma como serviço. Vamos ler o texto aqui. Os provedores de nuvem cuidarão dos servidores. Os usuários da nuvem precisam apenas trazer o código ou dados do aplicativo. Por exemplo, o banco de dados SQL do Azure é um serviço totalmente gerenciado pelo Azure, que os usuários não precisam e não podem nada além de seus dados. Então, o PaaS, o plataforma como serviço, é da seguinte forma: ele é mais limitado no que se refere a opções. Então, por exemplo, o PostgreSQL na versão 13. Eu não tenho ele PaaS, tá? Eu tenho a versão 11. Então, como seria PaaS? Eu contratei um banco de dados Postgres na nuvem ou um banco de dados SQL Server na nuvem. A Microsoft vai me entregar prontinho o banco de dados e toda a parte de gerenciamento, tá, do banco de dados, que eu falo, a parte de backup, a parte de configuração, ela fica em parte com a Microsoft. Você não se preocupa com a atualização do SQL Server, você não se preocupa com o antivírus, você vai se preocupar unicamente com o SQL Server. Ela vai te entregar lá uma string de conexão, ó, o IP do seu servidor ou o nome é esse, o usuário é esse, a senha é essa, e você pode fazer configurações a nível de banco de dados.
Agora, proteção contra malware, contra vírus, tudo vai pela Microsoft. Então, o PaaS, ele é bem interessante, eu vou mostrar. Então, para você que não é um DBA, para você que é um desenvolvedor, ou sua organização não tem um DBA, né? Ela não tem lá um administrador de banco de dados, e você tem que ter um banco de dados, você pode usar o PaaS. Você cria o banco de dados, você conecta a sua aplicação e o que você vai cuidar é o quê? É do gerenciamento da parte banco, não da parte infraestrutura, tá? Eu tenho também o SaaS, né? O SaaS é o software como serviço, né? O banco de dados a gente não vai entrar como SaaS, pessoal, tá? Então o SaaS, por exemplo, né? Vou ler o texto para a gente ter um entendimento. Os provedores de nuvem cuidam dos servidores e do código. Os usuários da nuvem precisam apenas configurar o software para atender a sua necessidade. Então, o Office 365, por exemplo, ele é software como serviço. Você não configura o Office, você apenas provisiona aquele serviço e você passa a usar o Teams, você passa a usar, né, o Word, o Excel, tá? Então, existe hoje no mercado diversas soluções, software como serviço. Eu vou dar um exemplo aí, um serviço que eu uso é o eNotas. O que é o eNotas? O eNotas é um serviço de emissão de nota fiscal. Ele não está aqui na minha máquina, eu configuro o eNotas, tá? E automaticamente, quando eu faço uma venda, esse eNota emite a minha nota fiscal. Então, ele é um serviço SaaS, né? O Office 365 é um serviço SaaS. O mercado está inundado de serviços SaaS. Hoje, um sistema de gestão, um ERP, né? Um sistema de nota fiscal, onde o cara gerencia o estoque e tal. Eu tenho muito ele na modalidade SaaS. Normalmente, o SaaS é o que você paga por mês. Eu vou pagar aqui R$ 200 por mês e vou utilizar um sistema de gestão para minha organização, um ERP, né? Um CRM, que é um software de relacionamento com o cliente. Então, o Azure ele tem tudo. Ele tem o IaaS, infraestrutura como serviço, ele tem o SaaS, software como serviço, e ele também tem o IaaS, o SaaS, né? IaaS, infraestrutura, o PaaS, que é a plataforma, e o SaaS, que é o software como serviço, tá? Diferenças no modelo de implantação em nuvem. Pessoal, quando você, né, provisiona um serviço no Azure, na Google Cloud, né, você tem uma nuvem pública. O que é uma nuvem pública? Né? Quando as empresas decidem usar todos os seus servidores no data center dos provedores da nuvem. Então, isso que é uma nuvem pública. Então, quando você contrata ali um banco de dados no Azure, você está utilizando uma nuvem pública. Você pode ter uma nuvem privada. O que é uma nuvem privada? Você vai criar, é uma mistura, você vai criar dentro do seu servidor on-premise, né, um serviço de cloud, onde você consegue aumentar e diminuir a quantidade de processadores, você consegue estar fazendo, né, um aumento de recurso. Então, eu tenho softwares onde você cria dentro da sua organização um ambiente cloud. Né? Quando a empresa, vamos ver o texto aqui, quando as empresas decidem usar todos os seus servidores em seu próprio data center, né? Para replicar os servidores em nuvem, por exemplo, né? Oferecendo um componente de autoatendimento. E eu tenho uma terceira opção, que é uma nuvem híbrida. O que é uma nuvem híbrida? Né? É a mistura dos dois, da pública com a privada. Você monta uma nuvem pública dentro da sua organização, tá? E essa nuvem pública, ela vai replicar os dados numa nuvem privada ou vai ter uma conexão. Você vai ter uma segurança dobrada, tá? Então, eu posso ter que toda a minha gestão dentro da minha organização, eu tenho ali um SQL Server, eu tenho um Oracle, né, numa nuvem privada, e por garantia eu vou fazer a replicação disso lá na Microsoft, no Azure, ou até no serviço da própria Oracle. Tá? O Azure Data Service. O que é o Azure Data Service, pessoal? São as plataformas PaaS, né? Plataforma como serviço.
Então, aqui no Azure Data Service, eu tenho várias opções de criação rápida de banco de dados. Então, eu consigo provisionar ali um banco de dados MySQL, eu consigo provisionar um banco de dados ali PostgreSQL, MySQL, MariaDB, de forma muito rápida com o Azure Data Service. Então, vamos ver o texto aqui. Os serviços do Azure se enquadram na categoria PaaS, né, plataforma como serviço. E esses serviços são gerenciados, né, pela Microsoft. Então, a Microsoft que vai gerenciar meu PostgreSQL, a Microsoft que vai gerenciar ali o meu MariaDB, o meu MySQL ou o meu SQL Server. Tá? Eu faço configurações a nível de banco, restaurar um backup, né? Criar uma tabela, criar uma trigger, uma function, modelar o dado, fazer configurações na parte do banco de dados, no caso do PostgreSQL, né? No PostgreSQL, nós temos ali o PostgreSQL.conf, que é um arquivo de configuração do PostgreSQL. Eu tenho acesso, né, a esses recursos, não são todos quando você instala no on-premise, mas são os principais, tá? Então, o Azure Data Service são os serviços de banco de dados PaaS da Microsoft. Tá? O uso do Data Service reduz a quantidade de tempo que você precisa investir para administrar o seu banco de dados. Ok? No entanto, esse serviço também pode limitar o intervalo de tarefas, né, de administração personalizadas que você pode executar, pois a execução manual de algumas tarefas podem comprometer a maneira como o serviço é executado. Tá? O Azure Data Service, pessoal, ele garante que seu banco de dados esteja disponível pelo menos 99,99% do tempo. Então, isso é o chamado SLA. O que é o SLA? Né? O Server Level Agreement. Então, a Microsoft ela te garante que 99,99% do tempo o seu servidor vai estar no ar usando o Azure Data Service. Né? Existem custos associados à execução de um banco de dados no Azure Data Service. Então, acaba que, muitas das vezes, se você contratar uma plataforma IaaS, né, onde você vai administrar a infraestrutura, ela é mais barata. O serviço PaaS, quando você contrata uma grande quantidade de recursos, muitos processadores, muito disco, muita memória, o serviço fica caro, tá? Porque além de você estar contratando um volume considerável de infraestrutura, você tem o custo da Microsoft de administrar o seu serviço, de atualizar o banco de dados, de atualizar antivírus, de fazer uma série de tarefas, de automatizar o seu backup, né? Então, o preço base de cada serviço cobre a infraestrutura e o licenciamento subjacente, juntamente com encargos administrativos. Além disso, esses serviços são projetados para estar sempre ativos. Isso significa que você não pode desligar um banco de dados e reiniciá-lo mais tarde. Tá? Aqui eu tenho uma imagem bem interessante, né, um comparativo. Tá? Eu peguei isso aqui no próprio site do Azure. Tá? Então, Shared Low Cost, né? Dedicated High Cost. Então, aqui nós temos aqui um gráfico que ele mostra, né, o que é mais caro, né, e o que dá menos trabalho. Então, eu tenho aqui um servidor físico, né, eu vou ter aqui um alto custo, tá? E vou ter, né, um alto custo também de administração, que é, vamos dizer aqui, on-premise. Eu vou ter o IaaS, né, ele fica no meio do caminho, infraestrutura como serviço, onde eu vou ter todo o meu servidor lá no Azure, lá no Azure, no Azure, como você quiser dizer, tá? E eu vou cuidar de quê? De instalação do SQL Server, instalação do Windows Server, configuração do antivírus, né, configuração de rede. Então, é o meio do caminho. E eu tenho aqui o PaaS, né, que é o Azure Data Service. Né? Não somente o Azure Data Service, tá, pessoal? Porque a Microsoft oferece outros serviços PaaS, além de banco de dados no Azure. Né? Eu vou ter o quê? Um custo maior, mas eu vou ter um custo menor, um trabalho menor, uma força menor de administração, que é toda a parte de antivírus, toda a parte de estrutura, de manter funcionando, vem por parte da Microsoft, e eu vou trabalhar somente no que se refere
ao banco de dados, ok? Então, nós temos aqui, né, alguns tipos de serviços, né? Aqui a gente tem o SaaS, né? Application Operator, tá vendo? Eu tenho aqui, né, os sistemas operacionais, aqui na parte de IaaS, né? Eu tenho a parte de rede, eu tenho a parte, tá vendo? De banco de dados. Então, aqui é um gráfico que a gente vai entender o que é SaaS, o que é PaaS e o que é IaaS. Então, é trabalhando ali no banco de dados, no Azure, que você vai entendendo basicamente. Esses nomes SaaS, PaaS e IaaS, é importante que você aprenda, caso você queira ter uma certificação, né, do Azure Essential, né? Então, eles cobram muito essa questão aí do que é SaaS, do que é PaaS, do que é IaaS, tá? Aqui nós temos, né, um gráfico que mostra, né, o que nós temos de plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço, né, e local, nuvem privada. Então, dados de acesso, aplicativo, runtime, sistema operacional, máquina virtual, computação, rede e armazenamento. Quando você tem infraestrutura como serviço, você tem, né, dados de acesso também, aplicativo, runtime, sistemas operacionais, máquina virtual. O verde escuro, né, você gerencia, o azul claro é gerenciado pelo servidor. Então, quando é, né, local, você gerencia tudo. Quando é infraestrutura, você gerencia o quê? Dados e acesso, aplicativo, runtime, sistema operacional, máquina virtual, e já a computação, rede e armazenamento vem por parte do provedor, no caso do Azure. Quando você contrata um serviço PaaS, plataforma como serviço, né, eu vou ter aqui dados de acesso e aplicativo gerenciado por mim e todo o restante gerenciado pelo provedor. Aqui o local, né, a nuvem privada. Aqui eu tenho IaaS. Aqui eu já tenho o PaaS, né, o Azure Data Service, ele vai entrar aqui. E eu tenho o SaaS, software como serviço, onde eu não faço nada, eu só uso o software. Ok, pessoal? Então, isso é uma introdução, né, do que é o Azure, do que seria o PaaS, IaaS e SaaS. Né? Então, isso é interessante ter esse conhecimento básico aí, para que possamos, né, entender. Aqui eu tenho mais alguns textos, né, falando sobre nuvem pública e nuvem privada. Tem mais um gráfico interessante, né? É parecido com aquele, maior esforço, menor administração. Então, no serviço PaaS, eu vou ter menor administração, né? No computador físico, eu vou ter um maior esforço. Então, esse aqui é um desdobramento desse outro gráfico aqui, né? De forma mais clara, né? Aqui está em inglês, eu peguei diretamente no site do Azure e aqui já está em português. Ok, pessoal? Então, finalizamos essa primeira parte aí. Vamos começar na próxima aula aí, criando uma conta no Azure Data Service, no Azure. Ok, pessoal? Obrigado e até mais, pessoal.